Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria nós retornarmos a esta casa. E a Adriana, como me ama muito, ela escolheu esse tema que é bem fácil da gente falar, mas que é necessário nós refletirmos. Quando nós nos colocamos diante das situações, como espíritos numa trajetória de aprendizado, de evolução, nós precisamos olhar as situações que nós enfrentamos na vida e que nós observamos nessa existência com esse olhar de espíritos imortais e não mais como aqueles que nascemos aqui, temos uma trajetória, morremos e encerramos a nossa caminhada. Nós temos essa experiência e levamos para o retorno à espiritualidade aquilo que nós conseguimos construir do projeto que a gente trouxe para essa existência. Então, quando os benfeitores espirituais nos fazem pensar sobre isso, nós buscamos introduzir, lembrando que a lei de amor, de justiça e de caridade, que lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ao final das leis morais, nós temos a lei de amor, justiça e caridade. Na verdade, ela encerra toda a lei divina. Porque se a gente pegar amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é a lei de amor, de justiça e de caridade. Então esse é o resumo da lei divina que o codificador Allan Kardec nos apresenta lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, desmembradas como uma forma didática de ajudar-nos a compreender. Porque se a gente pega adoração, lei de sociedade, de reprodução, de trabalho, todas elas estão interligadas, porque quando nós observamos uma delas, de alguma forma nós estamos observando, pelo menos em parte, todas as outras, porque na lei de sociedade nós precisamos da caridade, da justiça, do amor. Na lei de trabalho precisamos da justiça, da caridade e do amor. Então, na verdade, esta é o resumo de todas as leis morais. E aí os benfeitores nos lembram que uma criança que é socorrida hoje, ela tem mais chances de seguir no caminho do bem. Nós todos sabemos isso e observamos as crianças das nossas famílias, as crianças dos ambientes onde nós nos envolvemos, e a gente percebe que a criança que teve uma orientação, que foi socorrida às vezes numa situação difícil, num momento difícil da sua vida, num momento de orfandade, ela vai recebendo os recursos que lhe auxiliem no seu progresso evolutivo, e ela vai poder distinguir do bem e do mal. Nós comentávamos hoje, antes de sair para cá, de uma criança que frequenta, é uma criança das famílias assistidas na nossa casa, e ela frequenta a evangelização com uma dificuldade, com muitas dificuldades sociais, familiares, mas que tem também uma espécie de uma dificuldade, um retardamento mental. Então, lá nos seus 13, 14 anos, ele tem uma mentalidade de talvez 6, 7, e recebendo um boneco, né, a figura de Jesus, que a evangelizadora levou para a sala de aula, e aí mostrou para ele disse: eu posso pegar? Posso. E aí ele passou a aula, ele pegou aquele boneco, né, que é um Jesus feito de pano, que é justamente para a evangelização, e ele conversou ali com Jesus e contou toda a sua história, todo o seu drama familiar. E as evangelizadoras foram conduzindo e falando de Jesus, e ele olhou para elas e disse: Jesus disse que vocês estão falando bem. Quer dizer,
faz ou não faz uma diferença para aquela criança um contato com Jesus. Então, cabe a cada um de nós pensar nas crianças em situação de vulnerabilidade. Ah, não, mas isso é responsabilidade dos órgãos públicos. Também, mas é responsabilidade de todos nós que estamos nessa encarnação em contato com aquelas pessoas. Porque, na verdade, quando nós temos ao nosso lado, ou no nosso ambiente familiar ou social, alguém com uma necessidade e eu percebo, é porque eu fui a pessoa escolhida para auxiliar. Lembramos que Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então, se eu estou passando e alguém caiu e eu vi, a quem compete parar e auxiliar? A quem viu. E por que eu estava ali naquele momento, justamente quando a pessoa... Às vezes a gente diz, nossa, se eu tivesse passado 5 minutos antes, não tinha todo esse incômodo, que para nós às vezes ainda... E na verdade foi aquela oportunidade abençoada que as circunstâncias da vida me levaram a auxiliar. Então, o que nós buscamos de Emmanuel, né, no livro A Religião dos Espíritos, que está com uma outra capa bem mais bonita, eu olhei na livraria até, para ver se eles tinham aqui essa encadenação, mas é a Religião dos Espíritos. Então, ele nos ajuda a pensarmos de quais crianças nós estamos falando quando falamos das crianças desassistidas. Então, nós podemos ver daquelas que estão vagando ali nos becos, numa calçada, às vezes sem direção, amedrontadas, às vezes à noite. A gente passa e sente medo, mas na verdade quem está com medo são elas, porque estão ali naquela escuridão da noite e nós apenas às vezes passamos e receamos por toda uma situação da insegurança e etc. Mas a gente sabe que quando nós fazemos o bem, os benfeitores espirituais estão nos amparando e nos protegendo. Então, aquela criança com a qual nós tropeçamos, eventualmente na rua, é dessa criança que nós precisamos falar e nos preocupar. Ou seja, aquelas que estão lá sugando um dedinho, às vezes na frente, numa vidraça, seja de um restaurante, seja de uma cafeteria, seja de uma padaria, às vezes olhando para todas aquelas guloseimas, ou às vezes olhando na vidraça de um restaurante, toda a comida que pessoas jogam fora, que às vezes colocam no seu prato e que depois ninguém mais pode fazer. Graças a Deus, hoje algumas cidades já estão com leis aprovadas para que os restaurantes, após servirem as refeições do dia, lá pelas 3 horas, às vezes 2h30, 3 horas, o alimento que não foi tocado, ou seja, que não foi para os pratos, que ficou num buffet ou ficou na panela, eles levam, alguém recolhe e são servidos para as pessoas que não tiveram condições de fazer uma refeição. Então já existe, eu não sei se aqui, mas eu sei que há em cidades, Caxias do Sul já tem, então são voluntários que daí auxiliam, recolhem esse alimento, e esse alimento, então, porque antes não podia. Eu lembro que nós, na empresa onde eu trabalhava, nós queríamos que o alimento que não fosse servido nos pratos, a gente pudesse encaminhar para uma entidade que assistisse aquelas pessoas sem alimento, etc. E não era permitido por causa das questões de saúde, porque se alguém passasse mal em função daquela... E alguém, às vezes, utilizava... se aproveitava dessa situação e dizia. Então hoje nós já temos leis que autorizam, porque a gente sabe que há um desperdício ainda muito grande. Então essas pessoas que ficam às vezes sugando o dedo, que comeria um terço daquilo que nós botamos fora e estão ali e nós desperdiçamos. Então quando a gente reflete sobre isso, o mínimo que cada um de nós pode fazer é não desperdiçar alimento. Se eu posso desperdiçar, eu já fui em lugares que a pessoa diz, mas esse arroz, não, ninguém come comida requentada aqui.
Eu disse, então, acondiciona essa comida que eu conheço alguém que comeria. Porque, então não faça tanta comida se ninguém come requentada. Ou se você tem um pão, não jogue fora, ele pode ser torrado, ele pode ser preparado de uma forma, fazer um sanduíche, alguma coisa. Então, esse cuidado, cada um de nós podemos fazer. Porque aquele alimento que nós jogamos fora, ele foi fora. Às vezes alguém vai lá no lixo que a gente deixou e vai se servir. Porque não tem outra forma de se sustentar. Mas, de qualquer forma, pelo menos isso. E daquelas que nunca viram a luz da escola. E nessa obra, o mestre na educação, Pedro de Camargo, Vinícius, né, que é o nome que ele usa, ele nos ajuda a refletir sobre qual é o nosso sentimento e se nós nos damos conta quando vestimos nosso filho com uma roupa bem agradável para levá-lo à escola, quando calçamos um calçado bem confortável, agasalhamos bem no inverno, que tem crianças que não têm roupa, que não têm calçado e que a alimentação deficitária acentua ainda mais o frio, porque a gente sabe que quando a gente está com fome antes de uma refeição, a gente está com muito frio. Quando a gente termina a refeição, às vezes já pode dispensar um agasalho que a gente está. Então dessas crianças que estão falando e daquelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se sentem evidentemente amaldiçoadas pelo destino. Porque muitas dessas crianças nunca ouviram a voz da sua mãe abençoando, do seu pai, ou de alguém que olhasse por elas com esse carinho, com essa dedicação que todos nós esperamos na nossa vida. Quanto bem faz para nós quando nós estamos, às vezes, numa dificuldade, ou deprimidos, ou tristes por algo que nos aconteceu, e alguém nos liga apenas para saber como nós estamos. Olha, lembra que você não está sozinho. E a gente se reconforta, ou a gente encontra na rua e essa criatura nos dá um abraço que vale por 2 passes, eu digo, às vezes nesses momentos. Porque a pessoa nos transmite toda aquela solidariedade, aquele carinho, aquele afeto, e que muitas dessas crianças nunca ouviram. Então eles não sabem sequer como é ter um pai, ter uma mãe. E a gente vê que até as escolas e as próprias casas espíritas, em vez de fazer o dia dos pais ou o dia das mães, fazem hoje o dia da família, com mais probabilidades de que alguém que é da família, às vezes um tio, uma madrinha, uma avó, um vizinho, que está ali com eles, então eles sentem essa presença. Ou daquelas criaturas que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e à indiferença dos cárceres. Porque quem de nós consegue resistir a todos aqueles, eu nem diria tentações, eu vou dizer aqueles apelos? Quem de nós não compra uma roupa por impulso que nunca vai usar e podia ter comprado uma roupa para quem precisasse? Ou então, alguma coisa que a gente compra por impulso, ou porque está passeando e viu, e depois leva para casa e diz, mas o que eu faço com isso? Então, o convite que os benfeitores nos fazem é de que nós tenhamos consciência dessa nossa responsabilidade e pelo menos daquelas possibilidades que cada um de nós tem. E às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho tostão, eu não estou conseguindo nem sustentar dignamente a minha família. Mas ninguém está pedindo que se retire daquilo que nós temos para fazer isso. Está pedindo pelo menos que a gente não desperdice. E outra, um olhar, um sorriso, uma palavra de reconforto, um carinho, qualquer um de nós é capaz de dar.
eu começo a contar a história e daí depois eu tenho que correr um pouquinho, mas eu não resisto. Sempre ouvimos uma história de um menino que passava na frente de uma casa onde a senhora, a dona da casa, estava regando o jardim e um gramado que ela tinha numa área externa, e ele parou na cerca, no portão, e chamou. Ele disse: a senhora tem um pão velho para me dar? E dela achou estranho que a criança pedisse um pão velho. E ela se aproximou, largou, fechou a mangueira, desligou a torneira e se aproximou da cerca para conversar com ele. Aí perguntou: como é seu nome? E aí ele foi dizendo: de onde você vem? O que você está fazendo? E conversou com ele um tempo. Ela disse: agora você aguarda que eu vou lá preparar. Eu não tenho pão velho, mas eu vou lhe dar um pão bem saboroso, eu vou preparar um lanche para você. Ele disse: não precisa não, tia. Ela disse: mas como? Você veio pedindo. A senhora já conversou comigo. Na verdade eu pedi um pão velho, mas eu já ganhei comida. Eu queria que alguém conversasse comigo. E muitas vezes isso acontece. Então, que a gente tenha esse olhar de que aquele que está ali, seja quem for, gente, às vezes até cheira mal, às vezes está com uma aparência, mas é aquele que consegue. A gente não sabe, na verdade, todo o tema, ele é assim para a gente refletir. Quem é esse espírito, ou nós podemos dizer para nós, mas essa pessoa que está ali, né, com aquela aparência nesse momento. Então muitos de nós não resistimos às vezes aos apelos que nós temos, mas a gente acha que aquele que se entregou ao vício e não consegue se erguer, ele deveria ter resistido. Que bom se ele pudesse. Que bom se ele pudesse, mas nós desconhecemos. E não podemos deixar de lembrar daquelas crianças que se encontram nos orfanatos. Quem são essas crianças? Nós sempre falamos que temos as carências, as necessidades materiais e as necessidades espirituais, morais. Um orfanato bem administrado e bem cuidado, com pessoas que realmente tenham o interesse de atender aquelas criaturas como seres humanos ou como espíritos imortais para nós, ainda vai oferecer talvez a assistência material. Mas a assistência, aquela moral, aquela afetiva, aquelas necessidades outras que nós temos, é muito difícil nós encontrarmos numa entidade assim. E o que mais nos deixa preocupados quando a gente, porque quem estuda o tema já é o mais responsável, né? Porque já estudou antes, vocês só estão ouvindo. Pedro de Camargo, nessa obra, ele tem um capítulo que fala de um trabalho que ele fez sobre isso. E ele então nos diz que se a cada grupo de 53 famílias, não é por cada família, cada grupo de 53 famílias, com a população que nós temos, uma criança fosse adotada, nós não teríamos órfãos. Não é assustador, meus irmãos? A cada 53 famílias, a gente diz: mas eu não posso, eu não tenho como sustentar outra criança. Será mesmo que a gente não pode? Talvez dentro dos nossos padrões e das nossas concepções também financeiras a gente não teria. Mas aí a gente vê famílias pobres que adotam. Então, o que nos falta? Qual é a visão que nós temos? Já pensou, e se a gente se unisse, várias famílias, e auxiliasse então a família dessas crianças para que elas pudessem ser? Se eu não posso, mas alguém pode e não pode financeiramente. Alguém gostaria, mas não consegue financeiramente. Então, nós ainda, nesse mundo, nessa condição espiritual que nós vivemos, nós não temos essa visão. Não, então vamos nos unir. Quem adota, quem registra, e os outros assumem determinadas responsabilidades. Então, será que a gente não pode mesmo? E às vezes, famílias que não podem ter filhos, não têm essa abertura, porque não é a mesma coisa. E os filhos?
filhos serão? Que espírito é aquele que está chegando no nosso lar? A gente não conhece, ele é lindo enquanto bebezinho e tudo, mas quais são as tendências dele? Quem nos garante? Quantos filhos desgarrados no vício nós vemos hoje e os pais disseram, meu Deus, eu fiz tudo o que eu podia. Sim, porque aquele espírito não conseguiu vencer as suas inclinações e se caiu no vício, na maldade, seja lá o que for. Então, não há garantia nenhuma que aquele filho, que é filho do nosso sangue, será melhor do que aquele que nós vamos adotar. A gente não sabe. Então, no livro Terapêutica de Emergência, o espírito Marília Barbosa, ela trabalha muito esse aspecto da educação e nos lembra, a frase é dela, que na raiz da violência do adulto jaz uma criança amarfanhada, ela diz, nós colocamos ali, machucada, confundida e infeliz. Porque imagina uma criança que se criou assim, sem rumo, sem eira nem beira, às vezes nós dizemos. Como é que ela pode ser um adulto equilibrado? Vamos olhar para a nossa sociedade, com esse olhar que nós estamos sendo convidados a fazer. Quantos filhos de famílias que nós dizemos estruturadas, famílias com pai e mãe, com todas as possibilidades, etc., que receberam, ou talvez nem tanto, toda uma orientação e que hoje são os governantes que nós temos aí. Será que precisa dizer mais alguma coisa? Então, olha o que às vezes a gente acha que essas crianças, se essas crianças não têm condições de ser um adulto equilibrado, imaginem as que não tiveram uma estrutura. Em cada agressor pulsa um coração infantil assaltado pelo medo. Quantas vezes nós atacamos para nos defender? Com a palavra, com o olhar, com um gesto. A gente já se defende antes que o outro nos cobre alguma coisa. Será que isso não se repete? A marginalização da criança é que propicia a delinquência juvenil, trazendo para o adulto a loucura e a destruição. O que nós temos visto na nossa sociedade hoje em razão da droga, dos vícios? A dificuldade até dos dirigentes e de todos aqueles que se dedicam às entidades que procuram recuperar essas pessoas e não auxiliá-las a se levantar, a se recuperar, a se inserir novamente na vida social, no trabalho, para poderem sustentar-se, pelo menos, em todos os sentidos, não só financeiramente, mas emocionalmente, para terem uma vida que nós chamamos normal, ou seja, estruturada pelo menos. E a gente percebe a dificuldade que essas criaturas enfrentam. E se nós não oferecemos na infância condições, na idade já juvenil e adulta é muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Até porque, às vezes, o vício destruiu até a capacidade do raciocínio, de uma vida mais equilibrada no sentido de observar horários, de saber compreender uma lei e todas essas coisas que exigem a nossa sã consciência. Então, o que cada um de nós podemos fazer hoje? Hoje, o que eu posso fazer, o que cada um de nós aqui presentes podemos fazer? Os benfeitores Emmanuel também nos trazem algumas sugestões. Então diz assim, orientação sobre sexo com responsabilidade, e fala na educação dos adultos, porque por que nós vemos esses valores tão corrompidos na área da sensualidade hoje?
Porque a grande maioria não teve uma educação sexual com base moral na sua infância. Talvez nós estamos colhendo os frutos da geração que se libertou, entre aspas, para o tudo me é lícito. E, na verdade, como espíritos imortais que somos, vamos buscar o ensinamento, o lembrete de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que nos convém? Então, como é a educação nos nossos lares? Aqueles que são pais, como é que eu dialogo com os meus filhos sobre essas situações, sobre os fatos da vida? A sexualidade é uma coisa que está hoje... Os meios de comunicação auxiliam muito a depravar, mas as pessoas não sabem o que fazer. E se a gente fala com as crianças e os jovens, a maioria vai falar sobre isso com os amigos. Eu lembro de uma campanha da Polícia Federal, que era adote seu filho antes que um traficante o faça. Que eles fazem nas campanhas de esclarecimento. E nós podemos dizer em todas as áreas, aquilo que compete aos pais, educar os seus filhos, falar nas situações que eles vão enfrentar na vida. Quando a pessoa sabe que vai ser assediada, quando o filho ouviu dos pais os cuidados, quando ele for assediado pelas drogas, pelos amigos, e lembrar que, por exemplo, eu posso ser influenciada por um amigo, mas eu também posso influenciar um amigo diferentemente. Então, quando a gente, para o filho ou para a filha, saberem que quando eles são assediados pela droga e que os outros vão fazer graça, se ele não aceitar, ou ele vai ficar inseguro, porque se ele não aceitar, ele vai ser diferente, mas ele pode dizer, não, eu não quero isso, porque isso me faz mal. Então, eu respeito você, mas para mim não serve. Então, aqueles que estavam indecisos podem seguir o seu exemplo. E às vezes os pais nunca falam isso com a criança. E aí a criança, na hora da dificuldade, ela está insegura, ela não sabe o que fazer. Ela quer se manter amiga dos amigos ou das amigas, e aí ela não tem coragem de dizer não. Mas quantas amigas agradeceriam a Deus se ela dissesse não, porque elas teriam coragem também de dizer. Então, quando a gente diz o meu filho ou a minha filha enveredou para droga ou para outras coisas em razão dos amigos, ou se deixou influenciar por maus amigos, mas por que não se deixou influenciar pelos bons? Então, olha como nós precisamos ter esse alerta. Então, a educação e a responsabilidade, a conscientização em torno da estrutura familiar. E a educação comunitária, porque a estrutura familiar, ela vai criar todos os valores e vai determinar os valores que vão para a sociedade. Porque a sociedade é a soma dos meus valores, do seu e de cada um de nós. Então, quando na família nós conseguimos construir esse ambiente saudável de compreensão, de diálogo, de valores, de saber que a gente vai errar, mas o outro está aí para nos suportar, para saber que se eu cair, eu tenho alguém que vai me ajudar a levantar, e que a gente vai junto buscar melhorar. Então, a gente tem essa força, e essa força a gente vai assim nós vamos tratar aqueles que vivem na mesma comunidade, porque nós vamos ter olhos de ver. Então, quando a gente perceber, se a gente está com o olhar caído, e os pais dizem, eu sei que esse olhar tem alguma coisa, o que nós vamos conversar, o que tem aí, o que aconteceu, como é que eu posso te ajudar? Essa criança vai crescer e ela vai olhar na sociedade, quando ela enxergar um amigo, um vizinho ou alguém que esteja dessa forma, ela vai saber que ela pode abordar, ela vai saber como abordar para auxiliar. Então ela não vai estar isolada no seu mundo. E a dignificação do indivíduo, que deverá possuir o mínimo que seja para viver como cidadão. Aqui é papel de todos, é da sociedade, das entidades, dos empregadores, de todos nós. Porque se todos nós procuramos tratar o outro com dignidade
e olhar a pessoa, procurar saber os nomes. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que eu ficava encantada com o diretor, e ele não era nem brasileiro, mas ele sabia os nomes, ele sabia quando nasceu o filho do seu funcionário, ele perguntava o nome, a gente ficava assim, porque ele perguntava o nome, pelo nome, como é que está a fulana, que era a menina, como é que está ele nunca dizia o menino, a sua filha, o seu filho, ele dizia o nome. Então é alguém que olhava para a nossa alma, era alguém que olhava nos olhos quando falava, era alguém que sabia das suas dificuldades. E nós às vezes não fazemos nem com os nossos filhos, ou com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Então é importante isso, olhar para a pessoa como uma pessoa que tem as suas possibilidades, que também vai errar como nós, porque é da nossa natureza ainda, da nossa condição espiritual. Nós vamos sim errar. E a educação moral dos governantes. Mas os governantes de hoje são os filhos que foram crianças, que foram educados nos lares. Então, a gente sabe que às vezes as condições, elas são difíceis, mas quando a mãe ou o pai percebe que o seu filho chegou em casa com um brinquedinho no bolso que não lhe pertencia, que não foi um brinquedo que ele pegou com um amigo ou pegou em outro lugar, e vai ver o que é aquilo. E aí ele vai dizer, o meu amigo tinha bastante, eu peguei um. Não, mas é do seu amigo, isso não é seu. Então nós vamos lá devolver para o seu amigo. Mas diz, mas eu vou ficar com vergonha. Não, é melhor fazer agora, porque ele vai aprender para o resto da vida que aquilo que não lhe pertence, ele não pode pegar. E aí nós não vamos ver esse quadro social que prejudicando a todos que nós estamos vendo. Então, essa educação moral, ela precisa ser feita no lar. Nós não sabemos, os nossos filhos podem ser os vereadores, os prefeitos, deputados, governadores, etc., ocupando os quadros da sociedade. Nós temos tantas figuras das nossas regiões que nos representaram ou que nos representam. Então, nossos filhos poderão ser os governantes de amanhã, e certamente serão em alguma instância. E aí esses valores têm que estar fortalecidos no seu íntimo para que eles tenham a condição moral de mantê-los. A orientação espiritual em torno do destino imortal, sem tabus, sem superstições, eu não estou pagando nada, eu estou apenas me harmonizando com as leis divinas. Mas eu só tenho dificuldade, só tenho problema, eu estou na rua, eu estou não sei o que. Vamos auxiliar. Se nós auxiliarmos alguém que está num momento de desespero, nós teremos a grande chance de impedir que aquela criatura ou cometa um crime ou vá para o suicídio ou tantas outras coisas. Então, compreendermos essa destinação, a importância dessa nossa caminhada aqui na Terra. Por mais difícil, por mais que ela seja dolorosa, ainda é uma grande e abençoada oportunidade. Os exemplos que a gente tem de enobrecimento humano, de respeito à criatura, tem que aparecer na educação infantil. Porque as crianças nos observam, os evangelizadores aqui estão com as crianças, nós estamos educando mesmo quando não pretendemos educar, porque elas nos observam. Observe na rua um pai caminhando com o seu filho. O pai nunca ensinou para o menino caminhar lá com a mãozinha atrás, e o pai tem o hábito de, ou porque foi militar, ou seja lá de alguma forma, e caminha com a mão lá atrás, pode observar o menino, a criança caminhando, ela caminha exatamente da forma que o pai está caminhando, ou a menina fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque elas estão nos observando, elas estão assimilando a forma como eu converso. Um dia desse eu dizia para uma mãe, lembre-se que a sua filha está aprendendo hoje como tratar você na velhice, pela forma como ela estava tratando a própria mãe.
E as filhas estavam observando. Eu disse, você está ensinando para elas. Não, mas eu amo minhas filhas. Eu disse, quem disse que a sua mãe não a ama? Eu disse, mas você está ensinando para as suas filhas como elas deverão se tratar. E não é isso que nós fazemos? O apoio e o socorro aos carentes do pão e da paz, de amor, de solidariedade, é a educação social. Quando nós auxiliamos uma pessoa necessitada, ou quando alguém bate a nossa porta, ou alguém bate no vidro do nosso carro, como é que nós atendemos? Eu posso não ter nada naquele momento, diz, olha, hoje eu realmente não tenho. Mas como é que eu trato aquela pessoa? Eu xingo, vai trabalhar, vagabundo, não sei o quê. Nosso filho que está ali está aprendendo. Se eu digo, se eu estou próximo da minha casa, não, aguarde aqui que eu vou preparar um lanche para você, eu vou trazer. Eu não preciso dar dinheiro que a gente sabe que pode ir para a droga. Eu posso saber o que eu posso dar. E a gente sabe que de preferência nunca um pacote de bolacha, às vezes a pessoa pede uma caixa de leite, não é, a gente sabe que não, então prepare um copo saboroso e leve. Ah, mas eles não aceitam. Bom, faça a sua parte. Então, essa educação para a solidariedade. Quando eu vou levar, eu tenho uma peça de roupa em bom estado, eu deixo ela limpa, ou eu vou doar e eu deixo essa peça em condições, meu filho está observando, a minha filha está observando. Então, bom, esse agasalho você não está usando, não serve mais, vamos levar para alguém que precise. A criança vai aprender isso e ela vai lembrar. Até os brinquedos as crianças já fazem isso. E lá no Evangelho de Lucas nós vamos encontrar a frase: dai antes esmola do que tiverdes. E Emmanuel vai explicar que o que a gente tem é bem diferente do que a gente detém. Os bens materiais nós só detemos por esse período. Nós temos a outorga, nós podemos utilizá-los, eles nos servem, mas quando a gente partir, a gente vai deixar aqui. Mas aquilo que a gente realmente tem é nosso. Então, o que é dar o quê? Dar o nosso sorriso, a nossa palavra de conforto, o nosso olhar, reconhecendo, porque a pessoa, quando nós olhamos nos olhos, a pessoa vê que ela está sendo reconhecida como um ser humano. Quando alguém nos pede alguma coisa e a gente responde sem olhar, não parece descaso, mas se a gente se volta para a pessoa, por um segundo que seja, olhe nos olhos, para a pessoa saber que você está se importando com ela. Muitas vezes, como o menino, ele só precisa que alguém o reconheça como um ser humano. Toda e qualquer providência que vise, de novo a Marília Barbosa que nos diz, que vise a mudança da atual condição da Terra, por mais respeitável que seja, não terá êxito se não tiver como suporte a criança. A gente resumiu todo um parágrafo que ela faz, que é bem extenso, mas a ideia é essa, quer dizer, tudo que nós temos que começar ali, porque na verdade, se pegarmos os da minha idade, já estamos viciados, ou seja, é mais difícil nós corrigirmos os erros ou as condutas que nós construímos através desses anos todos da nossa existência. Então, esses valores, quando eles forem incutidos na criança, eles caminham para o resto da vida. E é essa sociedade que nós queremos. Mas esquecemos, às vezes, nem sempre muitos têm esse cuidado, que ela precisa começar, então, ali, neste momento, para que a criança seja educada. E ela, lá também no Terapêutica de Emergência, ela diz que não se trata de uma tarefa fácil ou de um empreendimento difícil, mas de um compromisso, o destaque é nosso, que o homem do presente mantém em relação com a sociedade do futuro, a sociedade por vindoura. Ou seja, é o compromisso que nós temos como tiveram os nossos pais.
Eu hoje ainda comentava com uma amiga que estava na nossa casa que meu pai tinha um ditado, nós éramos família muito numerosa no interior, e ele dizia que serviço de criança é pouco e quem não aproveita é louco. Então vocês sabem como é que era, né? quem aprendeu a caminhar já dava o passo. A gente cuidava dos menores, a gente auxiliava nas tarefas, a gente guardava as suas coisas, a gente arrumava a sua cama. Então, na verdade, todos nós tivemos que participar, que a vida, as condições não eram tão fáceis assim, mas todos nós hoje bendizemos a forma como nós fomos criados. Para alguns hoje seria uma tirania, talvez. Mas ainda assim também ele se reservava a preparar os brinquedos para a gente, os brinquedos que eram dos anos, né? Eu tenho essa cara de jovem, mas eu já tenho umas boas dezenas aí de idade. Mas a gente brincava, a gente tinha os balanços, as gangorras, construía as casinhas para que a gente tivesse. Então todos nós tínhamos, ele construía os trabalhos, mas a gente trabalhava também. E nos momentos de brincar, ele brincava com a gente, até adultos, brincar de se esconder, de fazer. Então, havia uma compensação de afeto, de carinho, de cuidado para que a gente também tinha. E tinha um cuidado assim da gente ter, a gente não tinha as guloseimas que a gente tem hoje, mas a gente tinha as coisas saudáveis, todo tipo de frutas e etc. Então, não era uma coisa pesada, o trabalho era parte da nossa existência. E hoje a gente sabe que ganhar o pão dignamente, buscar e auxiliar, a gente aprendeu com eles. Então, quem não pode levantar o edifício da paz, não negue o tijolo da cooperação. Não pode doar o teto, ofereça a telha. Cada um contribua com a sua parte. Eu não posso adotar uma criança? Apadrinhe, auxilie uma família que está com dificuldade de educar os seus filhos. Quem sabe eu posso ajudar com material escolar, ou eu posso auxiliar com uma peça de roupa. Então, ninguém está pedindo mais do que nós somos capazes de oferecer. Ninguém está pedindo isso. Na verdade, como disse a Marília Barbosa, quer dizer, não se trata de uma tarefa fácil ou difícil. O compromisso que nós temos com as crianças, com o porvir. Porque a gente precisa deixar algo quando nós partirmos. O que nós encontramos hoje já de condições? Quantos benefícios nós temos, quantas invenções, quantas construções nós recebemos, muito diferente do que no passado. E o que nós vamos deixar? Então essa é a mensagem para cada um de nós. O que eu posso deixar? O que eu posso fazer? Às vezes parece impossível, e quando a gente começa com um pouquinho, cada um vai dando um pouquinho e a situação se resolve. Então, meus irmãos, essa reflexão que é para todos nós, que é para mim também, a gente buscou algumas referências nas obras que já citamos e que ali estão, de olharmos para o futuro sob essa ótica da nossa responsabilidade. O que eu estou fazendo e o que eu posso fazer aqui para que esse futuro seja como nós almejamos.